passar isso daí para o pessoal e propagar essa situação. Estou avisando que a gente está gravando grande parte da reunião. Você está gravando, tá bom? Massa aí. Vou cobrar mexendo. Direitos autorais. Bom dia, dando início aos nossos trabalhos. O presidente da cooperativa de Rádio Táxi Salvador, motorista autônomo, no uso das suas atribuições, convoca todos os associados a participarem da Assembleia Geral Ordinária. Será realizada na Rua da Polêmica, 82, segundo andar no auditório, no dia 30 de março de 2019, em primeira convocação, às 7 horas, com 2/3 dos associados. Em segunda convocação, às 8 horas, com a metade mais um. Ou ainda, em terceira e última convocação, às 9 horas, com um mínimo de 10 associados, para deliberar sobre a seguinte pauta. Pauta 1, conta do exercício 2018. Pauta 2, promulgação do resultado da eleição e posse do Conselho Fiscal da Cooperativa, eleita em 25 de março de 2019. Para efeitos de quórum, estão registrados 230 associados. Presidente Sérgio Silva Santos. Vou passar agora a palavra para o nosso gestor Léo, gestor administrativo e financeiro. Ele vai fazer toda a explanação da prestação de contas. Em seguida, o Conselho Fiscal dá seu parecer, não é isso? Vamos lá. Eu não vou falar. Se precisar, se vocês quiserem, eu falo no microfone, mas eu tenho a voz mais forte. Estou falando no microfone. Quem está fazendo a ata é Cadê? Eu passei para ele fazer, certo? Para a gente estar fazendo. Bom, gente, vamos lá. Ô, Léo, bom dia para todos. para o sistema de gravação, não seria melhor você usar o microfone, não? Porque está gravando, né? Ele pega bem, mas tudo bem. Posso usar, tá certo você. Ok, tá certo. Vamos lá. Bom dia a todos, né? Vamos começar a nossa reunião. Assembleia do dia 30, né? Contas de 2018 e promulgação e posse do Conselho Fiscal. Só que antes de apresentar os números, a gente quer falar sobre esses 24 meses que a gente vem tocando a cooperativa e administrando ela com os problemas que nós identificamos e vemos enfrentar, certo? A gente divide ela em 2/3, são 3/3 na verdade a nossa gestão, mas em 2/3 o primeiro terço, os primeiros 12 meses, e o segundo terço, os outros 12, e o próximo os que virão para frente. E assim eu fiz uma apresentação, uma fala para poder explicar e deixar claro para vocês algumas coisas que vem acontecendo e a gente vem sinalizando. Apesar de ter muita gente que desconhece ou diz desconhecer algumas situações. Então, além disso, a gente tem a presença do Dr. Jorge, que é o advogado trabalhista do Corpo Jurídico. O Corpo Jurídico é formado pelo Dr. Luciano Pontes, Dr. André Ribeiro Queiroz e Dr. Jorge Rocha, não sei o sobrenome dele, por isso que eu perguntei, que faz a parte jurídica da cooperativa. Dr. Luciano e Dr. André são a parte civil e da caixinha, Dr. Jorge faz especificamente a parte trabalhista, ok? Vamos lá. A gente, nesses primeiros 12 meses da cooperativa, no ano de 2017, certo? Nós identificamos e verificamos, logo quando a gente assumiu, que a cooperativa tinha uma série de problemas graves, tanto operacionais, certo? De organização e de custo, que geraria problemas graves com relação a isso daí, certo? Mas recebemos a cooperativa da gestão passada, identificamos na passagem o normal, certo? O Conselho Fiscal que entregou e o que recebeu deram ok e receberam, nós tocamos.
Mesmo assim, a gente com 3 meses, no dia de 2017, antes disso, porque esse foi o dia da plenária, nós identificamos alguns problemas que eram graves, que não tinham jeito nenhum de se tocar sem que trouxesse a público e a conhecimento de todos. Identificamos isso, falamos com o Conselho Fiscal na época, que era presidido pelo seu Vitor, que está aqui, certo? O seu Wilton e o senhor 206, que é o seu Pedro, e tinha como suplente o senhor Paulo, daquele Conselho Fiscal. E ali a gente levou a público de vocês a situação grave que nós tínhamos com relação à inadimplência e ao sistema operacional. Ali naquele momento a gente já falava para vocês da total inviabilidade de continuar com o sistema Taxipro. A gente tinha um sistema que era totalmente inviável, que não deixava a gente trabalhar, que a gente estava perdendo cliente, que a gente estava nitidamente andando para trás que nem caranguejo. Então ali a gente sinalizou a troca desse sistema, que sinalizou que tínhamos algo no mercado suficiente para nos atender e melhor e numa condição mais positiva. E pasmem os senhores, naquela época nós informamos e mostramos que 6 meses antes, esse mesmo sistema tinha mostrado para a gestão anterior, certo? A situação, e tinha apresentado, e ninguém se interessou, se preocupou em fazer nada, porque achava que estava tudo correto, tudo correndo bem, certo? Mas nós trouxemos a público e nós vimos que ou a gente fazia alguma coisa ou a gente não ia sair do lugar. Além disso, a gente identificou logo de cara um problema grave que nós tínhamos na cooperativa, que era a inadimplência. O rateio era fechado por 250 associados, porque nós somos lá, todo mundo sempre falou, Ligtax não, 250 associados, Ligtax 250 associados. E a verdade não era essa, e já fazia 8, 9 meses. Lembram disso? Trouxemos para público, o pessoal todo se assustou e já tinha um rombo de 72 mil reais, certo? Que no fechamento do mês do ano passado nós fechamos uma perda de 68 mil, porque alguma coisa foi recuperada, mas ali nós sinalizamos 72 mil reais, 72 mil reais que estavam sendo jogados para debaixo do tapete. Quer dizer, o associado não pagava, mas gerava o rateio. Já viu isso, doutor? É uma cooperativa, né? Trabalhou, o custo fecha pela quantidade de associado que tem, mas o associado não está pagando, já vai fazer 8, 10 meses, está tudo tem que sair fora, não faz nada, mas continua lá rateando para o rateio ficar baixinho e ficar bonito na foto. Dá para fazer isso? E o rombo depois, quem paga? A gente, né? Então, nós mostramos nessa reunião isso daí, uma forma grave e uma improbidade. Isso daí para mim não tem lógica, mas, certo? Agora, o que me chamou mais atenção nesse período, certo? E foi um período crítico para a gente, e graças a Deus eu tenho dois colegas que trabalharam com a gente naquele período, que foi o seu Vitor e o seu Paulão, certo? Que nesse mesmo período, com 3 meses, eu tive a necessidade de chamar uma reunião solicitada pelo Conselho Fiscal, certo? Para alguns membros da cooperativa, alguns membros daqueles que estiveram aqui, acho que o Curitão teve, acho que o Theo também teve naquela reunião, alguns, certo? Onde, por incrível que pareça, o Conselho Fiscal nos apresentava uma situação de um déficit, segundo eles, de 150 mil na cooperativa, certo? Acusado naquela reunião diretamente a mim e ao meu gestor de ser causador desse déficit. Lembra disso, Paulo? Pois é. E naquela reunião nós deixamos bem claro e refutamos totalmente a situação, que era totalmente infundada, não tinha nem lógica, né? Mas tinha gente, aliás, o meu colega Vitor falou e deixou bem claro que a cooperativa estava quebrada, né? Que ela tinha aquilo ali, que a culpa era nossa porque tínhamos que assumido aquilo daquele jeito lá, né? E era isso mesmo. E, infelizmente não é assim. Primeiro que nós assumimos o que a gente tinha que assumir realmente. Segundo que nós assumimos em cima do que o Conselho Fiscal passou e tinha problemas, a gente sabia que tinha problemas, mas a gente veio para trazer e tratar, para tentar dar a nossa parcela de contribuição, certo? E justamente por isso as pessoas que estavam presentes naquele momento refutaram e botaram abaixo aquela tese
do pessoal do conselho. Mas, justamente por causa daquela situação, o meu colega saiu da reunião realmente falando, dizendo que não concordava, que a situação da cooperativa era difícil e que ele iria providenciar, dar um segmento para uma outra situação, porque não dava daquele jeito. 3 meses depois ele se afastou da cooperativa e se afastou do Conselho Fiscal. Tanto que o senhor Paulo teve que vir assumir, porque nós não tínhamos um membro do Conselho Fiscal, porque ele achava que a cooperativa estava quebrada, certo? E totalmente acabada. Diferente do que eu e o Sérgio achamos, e continuamos achando até hoje, que a gente tem que trabalhar para poder a gente corrigir os erros que tiveram no passado, que tiveram, certo? Os erros que possam ter no futuro e para poder acertar as coisas, mas não desse jeito, não dessa forma, certo? E sim de frente, como a gente vem falando. Mas foi um período crítico. Mas, só para vocês continuarem entendendo, nós não ficamos quietos, nós não podíamos ficar quietos, porque foram 8, 9 meses de inquietância total que nós tínhamos, eu e o Sérgio, e no dia 18/9 nós fizemos uma assembleia para poder comprovar o que a gente tinha falado. Ó, temos que drogar o sistema e ó, temos que pegar esses associados que estão inadimplentes, botar para perda, passar para a mão dos advogados, que nunca tinha sido feito isso, passar para a mão, constituir um corpo de advocacia, né, jurídico, e a gente fazer o processo todo adiantar e ver, e ali já se falava de causas trabalhistas. As pessoas, não, mas a Liga Táxi mas a Liga Táxi tem problema, e conseguimos aprovar, aprovamos e fomos para frente. Não ficamos satisfeitos porque as coisas que estavam aparecendo eram gravíssimas. Naquele momento a gente estava numa crise bem forte, a gente vinha com uma crise bem forte na parte financeira do país todo e dentro da cooperativa mesmo, e também na classe de taxista nossa, na nossa categoria, certo? Dia 16/12 nós fizemos outra reunião, certo? Vocês vão identificar e vocês vão ver que nesse primeiro terço a gente fez exatas 6 reuniões, certo? Porque o problema era intenso. Então fizemos outra reunião, voltamos a falar do assunto de inadimplência. Lembram disso, senhores? E se vocês não lembram, dessa vez a gente está gravando justamente para poder ter isso daí gravado e mostrar para as pessoas. Se vocês não lembram, então leiam aqui, vejam aqui, porque as pessoas não vêm para poder ver, depois dizem, não é bem assim. Mas era assim, nós informamos. Ainda bem que a gente fez um registro para poder deixar gravado. Mas estou relembrando a todos vocês, fizemos, falamos da inadimplência, certo? Continuava a ter inadimplência. Ali nós já tínhamos começado a perder associados, porque nós já tínhamos associados que não queriam nem mais saber de táxi. Olha, eu já estou numa situação que, eu tenho um plano de dívida aí, toma aí o numeral, que eu não quero, porque eu não quero mais. Esquecendo ele que ele é participante de qualquer problema que tenha, doutor Jorge pode explicar isso aí, qualquer problema que tenha futuro, ele é participante por, acho que é 5 anos, 10 anos, não sei. Então, mas ele queria você, não, eu quero ver ali, não quero saber. Só que para a gente estava ficando um problema grave, porque a gente estava já, naquele momento exato, a gente já tinha mais ou menos 25 numerais menos do que deveríamos ter, já tínhamos os 20 que a gente tinha encontrado por a total descaso e despreparo da gestão passada, de deixar lá e não ser corretos de mostrar a realidade para o associado, certo? E não foi só da gestão, o Conselho Fiscal que estava naquele momento também foi conivente com uma situação grave, porque meter a mão no bolso de vocês em 72 pau, eu acredito que seja uma condição grave, gravíssima. E já tínhamos aquele problema. Ali a gente já perdia já uma receita de 45 mil reais, mais ou menos. Pessoal, tudo isso documentado e apresentado para as pessoas, certo? Talvez eu tenha um erro que eu não tenho os fóruns das reuniões, eu tenho, se eu for pegar lá na ata para poder, mas eu não tenho aqui agora para falar para vocês a quantidade de pessoas que estavam presentes para poder ver sobre isso. Então tudo isso informado e passado para vocês, tá? Naquela reunião, certo? Nós apresentamos já o começo da preocupação da gente dos processos trabalhistas. Ali, das causas que tinham sido pagas já, para o que a gente tinha a se apresentar, nós já tínhamos ali um passivo de uns 200 mil reais. E quando a gente falou, as pessoas viraram para a gente e disseram assim, não, você é maluco? Isso não existe. E existe. E existe muito mais.
certo? E a gente sinalizou que alguma coisa a gente tinha que começar a fazer. Mas o associado nessa hora é um pouco passivo. E o associado só queria saber de uma coisa: o rateio tem que estar baixo. O rateio tem que estar num valor ordinário. Você disse e veio para cá para poder baixar o rateio. Verdade, fala mesmo. Certo? E tem que fazer e tem que acontecer. Verdade, fala mesmo. Mas não identifiquei isso aqui quando eu estava fazendo a passagem. Certo? E isso é um outro problema. Isso não é problema de custo. Problema de custo a gente até resolveu. Agora esse problema aqui é outro, totalmente diferente. E esse aqui é um problema que eu estou tomando cuidado da gente, antes de começar as contas da gente, eu vou mostrar, porque nós não podemos deixar acontecer novamente, certo? Quem fez isso foi a gente, quem errou foi todos nós. Nós permitimos que as administrações que tivemos na cooperativa passassem por algumas coisas, deixassem algumas coisas acontecer e chegar nesse ponto aí. Nós não podemos deixar isso acontecer de novo. Nós temos que estar com o olho aberto e claro, para que não venham fazer tudo de novo. Um papinho bonito. O papo é lindo. Tudo. Pegando aí, tá fazendo coisa que não. Será? Vamos ver. Então, nessa reunião, nós não ficamos satisfeitos, gente. Isso daqui, vejam bem, isso daqui, ó, eu tinha exatamente, certo? Terceira reunião, eu tinha exatamente 8 meses de cooperativa. Certo? Fizemos uma outra reunião no mesmo mês, 27/12, certo? Ali, a gente vinha em intensas discussões e conversa com os advogados, com os parceiros da gente, com o pessoal do conselho. Ali, seu Vitor já tinha saído do conselho, quem estava no conselho era meu amigo Paulo e o Wilton e 206. Ali a gente já começava a mexer alguma coisa, que foi o projeto que a gente trouxe com relação à terceirização, à criação dos estagiários na parte do call center, para poder fazer redução de custos. E já vínhamos fazendo algumas reduções de custos que hoje são claras, redução na parte de telefonia, redução na parte redução na parte de telefonia, redução na parte na parte estrutural, luz, água, tal, essas coisas. Adequação do que a gente tinha que botar, coisas que não estavam sendo feitas corretamente, porque a verdade é que a cooperativa sempre teve um custo muito alto, muito elevado. A gente tinha 100 e poucos mil de custo, certo? E não alocávamos os valores nos locais certos. A cooperativa roda muito bem hoje, ela roda com um valor muito alto, 80 e poucos mil, ela dá para rodar aí com seus 60, talvez até 50 mil, dependendo do que você vá estruturar e deixar ela estruturada. E ela roda e rodaria, daria para rodar até de forma diferente, desde que fizesse outras coisas que a gente agora, né, tem uma longa caminhada para chegar lá, mas daria e a gente conseguiria fazer ela ser mais rentável. Mas já estava sendo, né, feito algumas coisas. Então ali a gente conseguiu identificar alguns motivos, que eu digo motivos técnicos, porque nós tínhamos funcionários antigos, um passivo trabalhista alto, certo? E uma eficiência baixa, certo? Em contato com uma parceira nossa, que é o CAA, que é cliente nosso, identificamos que a gente poderia fazer a custo baixo, bem mais baixo, um trabalho de parceria com estagiários, o que traria para a gente a juventude, traria o dinamismo, certo? Botaria a gente no mercado de uma outra forma, traria resultado para a gente. Consultamos um corpo de advogados para poder ver a condição e a permissão. O que nós poderíamos fazer para não termos no futuro lá problemas futuros? E até hoje, doutor Jorge faz reuniões e esclarece, Leandro, presta atenção nisso, Leandro, troca isso, Leandro, acerta que hora tem que fazer o contrato, tem que fazer. Até hoje ele está sinalizando justamente por causa disso, para poder estar acertando isso daí. E a gente mostrou isso daí, começamos a mostrar nessa reunião aqui, certo? E pedimos aprovação para poder fazer isso. E nesse momento, a gente identificou que para fazer isso daí, a gente precisaria de capital. Não teria como a gente fazer isso daí sem dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro naquela época. Para isso daí, nós não tínhamos e já estávamos bastante apertados pela situação que estava e do que tinha sido deixado. Apesar de muitos ouvirem aí, não, eu saí da cooperativa e deixei lá 100 mil reais. E tinha mais não sei quanto. Ele não disse quanto que ele tinha de débito, né? Quanto que ele tinha para pagar. Ele não disse os problemas que ele tinha, o que ele tinha botado para debaixo do tapete, como os 72 mil, e não tinha, né?
E isso eu estou falando dos meus colegas da gestão passada, o senhor Jorge, o senhor Nilton, que foi até desligado, o problema, infelizmente, de confusão que estava tendo. Então, quer dizer, uma situação totalmente conturbada. Em vez de estar gerindo, estava criando problemas e não resolvendo a situação que deveria estar resolvendo. Certo? Para a gente fazer essa adequação, a gente pediu a permissão da sociedade para que a gente pudesse pegar um capital a juros, quer dizer, pegar um empréstimo. Mostramos, explicamos, falamos, certo? Sobre essa situação. A gente precisava pegar esse dinheiro para poder fazer esses desligamentos, e isso vai ser mostrado aí para vocês daqui a pouco nos números, porque agora que se apresenta isso daí, certo? E também para fazer o giro, que a cooperativa estava bastante enforcada. Por que ela estava enforcada? Porque essas coisas que estavam debaixo do tapete lá não apareciam. Aí ela começou a aparecer, né? Ela começou a ficar bem clara. Para aqueles que não queriam enxergar ou não queriam entender, ela ficou à vista. Apesar de ter gente dizendo que seria outras coisas, mas os números não tem como negar, não tem como mostrar diferente do que acham ou queiram achar, né? E aí a gente conseguiu naquela condição, na Assembleia, aprovar esse processo, e a gente fez esse processo daí, tá? Logo depois disso, esse foi o primeiro terço da nossa gestão, nós tivemos a nossa reunião na Assembleia e a nossa prestação de contas. Eu vou ler aqui para vocês uma coisa que eu botei e é bem claro. Esse é o primeiro terço da gente. Eu e Sérgio, a gente quer deixar claro e salientar para vocês que nesses 12 meses de gestão, o que nós fizemos, aqueles que acham, né, as pessoas dentro da Lictac se consideram o doutor Leandro criador de casos, bravo, retado, sou meio chato nesse sentido. Mas eu vim para trabalhar e sou administrador. Eu não tenho outro jeito a fazer, eu não sei de ficar muito, meu queridinho, por favor, não sou assim, sim, não. Dá. Acabou. Eu vou tocando assim, é assim que do jeito que eu trabalho. Eu saí da minha área de administração e vim trabalhar no táxi porque eu sei que em alguns momentos isso daí pode ser um entrave. Eu não queria criar entrave. Voltei para poder fazer o que eu estou fazendo aqui, justamente porque eu estou vendo a situação do jeito que está. Mas o que a gente fez, certo? Queiram aqueles que gostaram ou não, o que a gente fez foi um choque de gestão, certo? Para aqueles que entendem, eu tenho certeza que todos nós aqui sabemos isso daí. A gente mostrou, certo? Que a gente teria condição de trabalho, sim, apesar da gente estar numa classe que estava com dificuldade, com tudo, desde que a gente fizesse a coisa certa, certo? A gente deixou problemas mais graves, que estavam aí da última gestão, que tinha 6 anos de gestão, e passado também, no passado, mas aí no passado que não, sabe, a nossa cooperativa tinha uma série de problemas. Mas os últimos 6 anos, certo? Foram ridículos, foram anos de breu total, brigas, discórdia, fofoquinha e solução pouca. Porque se fosse solução, a gente não estaria na situação que está, certo? E a gente conseguiu fazer uma situação grave que estava, porque a gente chegou a ficar, Paulo pode dizer e não me deixar mentir, a gente chegou a ter 200 associados, não foi, Paulo? Teve um mês que a gente foi fechar a rateio, nós tínhamos menos do que 200. Tivemos 200 porque o Sérgio foi hábil naquele momento e botou 2, 3 para dentro e a gente, né, conseguimos fechar com o número, porque nós chegamos a ter menos de 200 associados. 50 associados a menos, na estrutura que nós temos hoje, que você não mexe da noite para o dia, não é da noite para o dia que você saiu 50, mas acontece que melhorou o número de corrida. Saiu 50, mas acontece que você vai ter que pagar a mesma coisa que 250 pagava, certo? E o rateio vai fazer assim. E aí lá fora você vai ficar inviável, você não vai ter condição, certo? Mesmo assim a gente conseguiu e a gente vai mostrar lá. Então nesse meio tempo a gente conseguiu fazer isso daí para poder dar solução e para poder tocar e para poder dar uma credibilidade positiva para o que tinha para frente, certo? Identificar os problemas, não ter medo de falar, as pessoas tinham medo de falar. Como é que está a cooperativa? Não, a cooperativa não tem que ter medo de falar, tem que falar a verdade para o pessoal. Não vejo receio nenhum de falar a verdade para o pessoal, certo? Agora, será que o pessoal sabe realmente como lidar com essa situação? Ou vai achar que o meu colega lá vai dizer assim, não quebrou? Será? Eu acho que não. Eu acho que não é por aí. Mas a gente entende dessa forma.
Ali também a gente conseguiu fazer uma outra situação. Quando a gente reduziu os associados, a gente precisava fazer com que a gente entrasse pelo menos um número mínimo para a gente poder chegar a ter condição de trabalho. Foi criado então o doutor Jorge, doutor Luciano e doutor André a condição de primeiro a gente fazer o aluguel e logo depois a gente fazer o comodato. O que é o comodato? O cara vem, né, o taxista vem para fazer parte da, como o Sérgio disse, muita propriedade da família Ligue Táxi, vem, usufrui e tem todos os direitos, certo? Mediante ao pagamento das taxas e do rateio, certo? Ele não é proprietário, ele não tem poder de voto, mas ele está somando junto com a cooperativa para poder a gente conseguir chegar ao ponto que a gente está chegando e tocar do que a gente está fazendo. Seguimos com o número dos 230 e agora eu acho que esse mês é que a gente vai estar chegando no patamar dos 230, porque de lá para cá a gente tem uma variação absurda, que a gente não consegue quase nunca chegar a esses números, justamente porque sai, entra, sai e fica um problema muito sério com relação a isso daí. Certo? Só um instante, Padre. E por conta disso daí, a gente não estava conseguindo tocar o que tinha que tocar na cooperativa, né? Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui. Não vou conseguir. Então, deixa eu botar aqui na planilha. Esses números aqui que eu estou apresentando para vocês agora, eu vou antecipar aqui, só porque eu não consegui. Só para vocês verem aqui o negócio. Nesse primeiro terço do que a gente está falando, ali, antes da gente assumir, a gente já tinha tomado essa atitude porque a gente já sabia da condição que estava, certo? Então, na gestão passada e antes era assim. Isso é o que a gente pagava em termos de diretoria, tanto na CELT quanto na diretoria da Ligue Táxi. Nós tínhamos um custo de R$14.100, certo? Assumimos a cooperativa já brigando 3 meses antes para poder gerar, 3, 4 meses antes para poder gerar aquilo ali. E falávamos que tinha condição, e por isso que a gente está aqui hoje trabalhando para poder fazer. Aquilo é o que a gente paga hoje para a diretoria da cooperativa. Nós trazemos R$8.320 de economia, R$199.680 até hoje, do dia aquele que eu fiz a reunião lá, até hoje, foram isso que vocês foram economizados no bolso de vocês. Não é que esse dinheiro ficou na cooperativa, não. Viu? Vai ter gente que vai dizer assim, mas cadê esse dinheiro? Ele está no teu bolso. Está no teu bolso porque você deixou de gastar. Isso não é só para a cooperativa. Isso daí é cooperativa e caixinha. A caixinha representava menos, mas é os dois. Mas isso você deixou de gastar, certo? Porque a cooperativa não tinha condição de fazer diferente, certo? Então essa é a primeira do que eu estava falando para vocês, do choque de gestão, da parte de fazer as custas. Essa é a segunda. Ali, ó, são os últimos 6 meses de quando a gente tinha funcionários próprios. Aquele cálculo que a gente fez, doutor? A gente pagava uma folha entre encargos e tudo, 64 mil. Agora, com os estagiários, que a gente ainda tem funcionários próprios, mas a grande maioria é estagiário, a gente paga 48 mil. Mensal dá uma economia de 16 mil reais, certo? Para poder tornar a cooperativa viável, para tornar a cooperativa com condição. Se isso for, e não, veja bem, ali está menorzinho porque é uma condição. Se isso fosse lá no começo, fosse 24 meses, certo? Era 385 mil que vocês deixariam de ter gastado. Mas nós identificamos isso já ao longo do andamento porque estava. Mas é aquela economia, no mínimo, que a gente tem mensal ali para poder vocês saberem. E tem uma outra coisa, ó. Aí, ó, eu vou falar mais alto, vou falar sem microfone para vocês entenderem. Ali, ó, isso aqui, ó, é a gestão passada, tá? Aqui é os rateios dele fechados. Mas olha aqui, ó, 250, porque era montado. Não era verdade. A realidade era para colocar mais esse valor aqui por mês. É besteira, né? Mas só aqui, ó, mesmo
eu tendo a realidade, olha aqui, 240. Meu primeiro rateio eu já não consegui fechar com 250, já estava, está errado. Né? No segundo, 248, está errado, não dá. E aí foi baixando, e a realidade foi essa aqui. Isso aqui eu tive passando com o meu amigo Vitor lá. Ele realmente, junto comigo lá, estava mostrando isso daí. Certo? Mas depois ele disse que a operativa foi estava quebrada. E aí eu concordo. Né? E aí foi indo, chegou nesse ponto aqui. Certo? Mesmo assim, meu rateio era mais barato. Isso é o quê? O que será que acontecia aqui? Então, essas são coisas graves. Agora, no segundo texto, e eu vou voltar aqui só para vocês entenderem. No segundo texto da nossa, ainda esse mês, era para acontecer dia 29, como eles mesmos anunciaram, mas não fizeram. Vamos para frente, porque é o que a gente pode fazer. E aqueles que acham que esse aplicativo vem para atrapalhar a cooperativa, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, são números que a gente tem apresentado, e por favor, comecem a prestar atenção nisso daí, que isso daí são coisas reais. Os números da gente no mês passado foram 24 mil corridas. Dessas 24 mil corridas, 18 mil corridas foram call center. Esse é um número que varia entre 18 e 20 mil reais, ou 18 e 20 mil corridas, e não deixa de ser. Então, esse número é call center. O cliente quer ligar para chamar, gente, porque nós temos o aplicativo. Agora eu vou falar uma outra coisa. 25% dos números da gente já são de app hoje, porque hoje, com a adequação que a gente fez do rateio, com a adequação que a gente fez dos custos, nós já conseguimos pagar mensalmente R$600 de verba para custos de marketing. Por quê? Porque nós temos um pessoal específico para poder cuidar da parte social, da parte de Instagram, de Facebook, de fazer os banners, de fazer o lançamento, de fazer aquele impulsionamento. Nós gastamos R$150, R$200 por mês de impulsionamento e tem dado resultado. Eu não trouxe o relatório aqui porque não cabia, mas eu posso apresentar para vocês em rede social, se vocês quiserem, de quanto a gente cresceu e de quanto a gente melhorou com relação a isso. E hoje já é uma realidade isso aí. Então, o que eu quero dizer para vocês isso aí? O app vai vir, vai vir, mas vai vir para somar para a gente. E por isso que a Ligtax está engajada nisso aqui, a diretoria da Ligtax está incluída nesse processo. Porque ela vai somar com o que a gente tem, ela não vai tirar daquele da gente não. Ah, Leandro, mas ela trabalha com modelo 1 e 20%, isso daí é uma tendência, viu? Isso é uma tendência, queiram vocês ou não, isso é uma tendência, isso vai acontecer, certo? E outra, não tem como, mas ela não vai puxar o nosso cliente lá do call center. Ela não vai trazer isso daí de jeito nenhum. Tá? Bom, fizemos essas reuniões, foram 12 reuniões ao todo, justamente para poder mostrar e continuar deixando bem claro para a cooperativa a nossa situação e a nossa... Nós como Estado. Mas, para nossa surpresa, as pessoas acham que não, que está errado. A situação que os números que a gente vai apresentar, que eu vou passar para até amanhã, eu vou passar para o doutor Luciano, doutor Jorge, para ele falar justamente das causas cabeleireiras, que são o maior problema da gente. Não são positivas, são bastante preocupantes, os números são bastante difíceis, certo? Para aqueles que não sabem, nós tivemos ao longo desse ano de 2018 2 bloqueios judiciais, sendo que um está em curso. Nós temos R$90 mil preso por bloqueio judicial e o doutor Jorge tem um mandado de segurança, né? Implantado, já vai fazer 3 vezes. E por conta disso a gente está tendo dificuldade, certo? Por conta disso a gente está tendo bastante apelo. Leandro disse, bom, tem certas coisas que nós tivemos o primeiro levou 15 dias, nós conseguimos recuperar parte do dinheiro, mas não foi todo, certo? Tudo está detalhado ali para vocês verem. E tivemos esse segundo. Nós já tínhamos outras situações que vinham acontecendo e que não estávamos 100%, não vou dizer passando, mas 100% fazendo, e a gente estava tocando porque nós temos um problema também. O mercado está ruim, certo? Hoje o quadro de associados da Ligtax é 169 associados, não é 250, é 169, certo? E temos 61 comodados, certo?
É simples. Se daqui a pouco aparece taxa extra em cima de taxa extra, o cara vai dizer assim, não tem mais jeito não. Aí a teoria do seu Vitor lá vai dar certo. Aí quebrou. Mas não é que ela quebrou, não. Aí é a condição que não vai dar para dar continuidade. Certo? Porque não quebra. É a questão do seu. Não quebra. Modo ou não, foi falado. Foi dito. Então é uma condição que a gente precisa entender e apresentar. Eu não vou falar mais porque eu já falei demais, já me cobraram ali, já estão só me mostrando o relógio, estão certo, por causa do horário. Eu vou passar para o Dr. Jorge, certo? E vejam bem, muito provavelmente vocês vão ter outro questionamento para poder fazer, eu não sei como é que está a agenda do Dr. Jorge. Mas ele vai falar de alguns casos trabalhistas para vocês, vou lhe dar já. E tem muita gente aí, ó, que já estava aqui. É vocês que estão perdendo o trabalho de vocês e o dinheiro de vocês e o negócio de vocês. Eu estou também, mas vocês estão. Porque eu não vou conseguir fazer a coisa sozinha, não. Mesmo que eu queira, vocês não votem, eu e vocês vão, mas não, vamos fazer porque é o certo, não sei o que, eu não posso. Agora vocês estão afundando, vocês estão deixando a porra lá embaixo, o que vocês querem. Certo? Isso aqui, ó, é um absurdo. É um absurdo. Certo? A gente tem 16 associados aqui, só para poder ouvir isso aqui. Mas lá fora tem um monte que está falando, mas a cooperativa está assim, mas não sei o que, está não sei o que. Mas não tem coragem de vir para cá para poder mostrar, para poder fazer o que tem que fazer. Netinho, você passou lá na Liga, estava que hora lá? 9h30, tava... Pois é. Pergunta o pessoal de Brota que hora que a gente sai de lá, que hora que a gente chega, como é que a gente está trabalhando, se a gente não está trabalhando sábado, domingo, feriado, dia santo. Ontem 9h30. Não está brincando. Não é brincadeira do jeito que está a situação. Primeira situação da categoria, certo? Não é brincadeira que aqueles 3 caras ali, ó, Tadeu, Theo, o Bonitão estão fazendo, não. Não é, não. Não é brincadeira que esse aqui está sofrendo, não. É absurdo. Esse aqui, ó, eu estou falando, não é só sério, não. Esse aqui, ó, é Miro. E as pessoas estão devagando, achando que um negocinho. Negocinho o quê, rapaz? Vai fazer esse negocinho render e andar e não ir lá bater e voltar. É melhor. Então fizemos a reunião, mostramos. Nessa reunião, se vocês não lembram, eu vou falar de novo para vocês. Doutor, o meu colega, meu colega de cooperativa, teve a capacidade na gestão de, na saída dele, 6 meses antes dele sair, ele pegar a carteira funcional de todas as pessoas lá do call center e assinar como coordenador operacional, dando um cargo de chefia durante 6 meses para aquelas pessoas, a troco de não sei o que. O senhor advogado, o senhor vai falar agora. Se ela for para a justiça e disser assim, não, eu quero equiparação salarial, a coordenadora que eu ganhava aqui 1.000, a coordenadora ganhava 1.500, 1.800, minha carteira foi assinada, eu quero equiparação salarial. Ela ganha, doutor? Pois é. E quem paga? Aí você, ó. Mas ele está aí, ó, para poder dizer que eu quero ser conselheiro fiscal, eu quero ser diretor. Para com isso, que não sei o quê. Ele teve a capacidade de virar para mim, vou voltar a dizer, sou grosso, né? Sou arrogante, vocês podem falar tudo isso daí. Eu tenho cá minhas dúvidas, porque eu fui gerente de empresa grande, eu fui gerente da Parmalat, fui gerente da Ambev, eu fui superintendente da Real Cargas, certo? Hoje, eu sou o gestor da cooperativa, sou o cara que fiz o pool das empresas, são 9, e não fui eu que me botei lá, foram eles. Não, é você que tem que ficar. Eu sou a pessoa que estou cuidando do sistema da táxi móvel para poder fazer junto com a prefeitura. Eu não estou falando isso aí para me vangloriar, não. É só para mostrar para vocês que talvez eu tenha o meu jeito de ser, sim, sou um pouco mais arisco, vamos dizer assim, certo? Mas no que eu me proponho a fazer, o que eu estou fazendo, que é aqui agora, é administrar, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o meu riscado, certo? Então, não podemos deixar isso acontecer novamente. Nós não podemos voltar a ter a possibilidade disso acontecer mais uma vez. Tá? Então, nessa reunião do dia 22 nós falamos do pool das rádios, certo?
que muitos aí, inclusive, têm falado, e é bom falar, o Taximob é uma realidade, é um pool de 9 rádios e cooperativas, certo? Nós temos uma dificuldade, nós não temos dinheiro, nós fizemos tudo com o conhecimento e com a união e com a condição de administrar a situação, certo? Só que conseguimos apoio a custo zero da original, conseguimos apoio a custo zero da própria prefeitura, e a prefeitura vai nos passar a parte de mídia, a parte de apresentação. Só que estamos num momento político forte. Eles têm a briga por causa da PL que está aí, certo? Inclusive a gente está engajado nisso, e isso está atrapalhando um pouco. Já era para ter acontecido em 2 oportunidades de lançamento, o aplicativo está pronto. Se vocês tentarem agora abrir, vocês vão ver que não vai estar abrindo, mas isso é uma estratégia nossa política de marketing, para ele só funcionar quando acontecer, ele está pronto. Estamos em conversação com a prefeitura para poder. Está perdendo associado, a CELT está ficando sem condição. Nós já temos uma perda absurda. Pedimos mudança, algumas foram aprovadas realmente. A gente pediu, e algumas coisas que a gente queria fazer não foi feito, e depois os advogados vieram e deram parecer jurídico dizendo que não era para ser feito. Por exemplo, nós chegamos a propor para poder ter carros de fora, mesmo que fosse táxi, mas de fora, certo? Nós entendemos que economicamente isso seria positivo para a cooperativa, a gente poderia trazer algum volume e tal, mas depois com o parecer dos advogados e com alguns associados, e meu amigo 032 aqui é um dos que é bem forte, sempre fala sobre isso daí, em todas as reuniões que está, nós entendemos que poderia ser uma visão conturbada e voltamos atrás e não fizemos o que tinha sido aprovado em reunião, porque foi aprovado em reunião sobre isso daí. E aí, Márcio, tudo bom? Como vai você? Boa tarde mesmo. De azul? Mas tem que ser vermelho. Então, claro. Aí, vamos voltar. Então, nós conseguimos reduzir o custo de diária, que nós somos uma caixinha, nós não temos condição de fazer. Conseguimos fazer algumas coisas para poder melhorar, fortalecer a situação dos comodados para poder fazer parte da caixinha, para poder tocar. Muito bem. Aí no dia 22 de 9 de 2018, a gente chamou vocês para uma outra reunião. Tivemos que chamar, né? Fazer o quê? Descobrimos mais uma pegadinha. Sabe aquelas pegadinhas do Falsão? Parece até que é, né? Mas não é não. Mais uma improbidade. Lembram de 12 mil reais que vocês pagaram aí, faixinha extra no final do ano? Alô? Você não pagou não, você estava de vida boa. Né? Por isso que veio agora alegre, feliz. Né? Mas não pagou não, mas a gente pagou. Pagou não? 12 mil. Lembra disso, né? Você sabe que... Era 22 mil reais. Muito bem, Theo, lembrou bem. Theo estava na reunião. Mas agora o centro do valor da Assembleia da Digitais. Isso. E o que foi isso que estava na reunião? Foi o quê? Foi o quê? Se botar gás, faz uma Não só. atendeu a justiça. Doutor, como é que pode, doutor? Doutor, o senhor é meu Pode botar funcionário. gás sem botar placa. Eu já botei um carro agora, pode botar. Pode Doutor botar. Jorge é meu Pode botar funcionário. de carro sem placa. Eu, por um encargo, eu devido doutor Jorge, infelizmente. Doutor Jorge começa a ganhar seu seguro-desemprego. Vai lá, dá entrada. Aí aparece uma demanda aqui. Porra, essa demanda que apareceu aqui, doutor Jorge é o cara para fazer isso aí. Mas ele não pode. Eu vou falar, doutor Jorge, e aí, eu vim para cá para poder fazer aquela demanda que eu estou precisando aí. Na hora, mas o meu seguro dizendo, que besteira, né? Ninguém vai falar nada, venha. O fiscal vai e bate, liga e táxi. Dona, que não era doutor Jorge, né? Doutor Jorge, quem é? Você está fazendo o que aqui? Deixa eu ver seu caso aí. 22 pau de multa. Agora eu quero saber o seguinte, gente. Ó, falou aí, devia cobrar muito bem, né? Improbidade administrativa. Quem foi que fechou as contas? Quem foi? Quem foi que fechou as contas da gestão passada? Quem é que estava gerindo? Não, fiscalizando a gente já sabe, conselho fiscal. Quem é que está? Um deles concorreu comigo na diretoria e hoje foi colocado para fora da cooperativa. Por improbidade também.
E quem é que estava tocando a cooperativa? Agora, para meus senhores, podem falar o que quiserem, mas para meus senhores, esse senhor quer fazer parte de novo de Conselho Fiscal para fiscalizar o quê? Sinceramente, você escuta a cooperativa. Senhor, por favor, senhor Assembleia, por gentileza, eu queria saber fiscalizar o quê? Que capacidade, que condição tem, me perdoe, viu? Porque o senhor fechar com a colega, é um direito seu, e o senhor fez parte do conselho, viu os números, eu não consigo entender, mas é possível, tudo é possível, mas é um absurdo, e é bem claro isso daí, e eu quero deixar bem claro, e isso foi mostrado para vocês, gente, ó, a cooperativa não é minha não, viu? Eu tenho 18 anos, 17 anos, e são 17 anos dentro da cooperativa. Nós fizemos mais 4 reuniões. Aí, a gente pegou mais pesado com relação à parte trabalhista, que o doutor Jorge está aqui, depois vai poder falar para poder mostrar isso daí. Porque ali nós verificamos que a coisa e o buraco era grande e mais embaixo. Né? Talvez meu amigo Vitor não saiba tanto porque ele estava afastado naquele período, mas ele tem uma noção do que é, porque ele participou, né, por um período lá, e, né, apesar de algumas coisas, né, mas é isso aí. A gente alertou na reunião do dia 7/7 em plenária, fortemente os associados sobre as causas trabalhistas, tá? A gente havia identificado também sobre a necessidade de fazermos algo e ajudar para pagar os custos. Veja bem, ali a gente disse que a gente tinha causas que já somavam 357 mil reais. 357 mil reais, certo? E que a gente precisava fazer alguma coisa. Tínhamos que vender o prédio, tínhamos que fazer alguma coisa, tinha que fazer, certo? Naquela reunião, nos foi autorizado a criar uma comissão, certo? Que foi o que a gente fez, certo? Para tentar fazer a venda do prédio, para a gente poder passar por uma coisa menor, porque a gente identificava isso daí, ou o aluguel de um dos andares, para poder trazer algum tipo de benefício e a gente pudesse estar com nossos advogados fazendo o trabalho que está sendo feito agora em cima das ações, porque, voltando um pouquinho, eu vou ser bem sincero, eu estou fazendo essa explanação, eu quero deixar bem claro para vocês, porque eu fico preocupado quando eu vejo pessoas que participaram disso daí, que sabem o que está acontecendo, certo? Com pessoas que geriram a cooperativa e que tiveram a coragem de deixar pepino do jeito que está, ainda se colocar e dizer assim, ó, cuidado, estão metendo a mão no seu bolso. É uma falta de respeito, é uma falta de condição, é uma falta de tutano. Cuidado, ó, estou tomando empréstimo demais. A pessoa nem sabe o que está falando, nem participou das reuniões para poder dizer, mas está dizendo. Isso é um absurdo. Mas estamos voltando para poder aqueles que não participaram entenderem e verem, certo? E poder analisar de novo, ver o que está errado, né, doutor? Porque a gente faz a coisa numa cooperativa, é assembleia, o cara tem que votar. Tu é eleito para tocar a porra para andar. O cara quer, fica difícil. Então a gente avisou lá o pessoal, certo? Muito bem. Mostramos também como estava a eficiência da cooperativa. O Sérgio vinha fazendo um trabalho maravilhoso. Quem lembra aí, ó, no primeiro ano, que ele passou 6, 7 meses, cada dia era um convênio, cada vez era um convênio novo. Bum, bum, tá, bum, bum. Foi ou não foi? Hoje a gente vai apresentar aí 6, 7 convênios que foram conseguidos nesse período, certo? Perdemos, claro, perdemos algumas coisas por condições do mercado e como está a situação, mas fomos atrás, abrimos o peito. Me lembro ainda hoje de Sérgio sentando na mesa de pau. E aí, Paulinho, como é que a gente faz aí quando vai visitar um cliente e tal, não sei o quê? Visitar? Lembra disso? Visitar cliente? Não, que história é essa? Aqui a gente não visita cliente não, o cliente que vem até a mim. Assim, ele que é comercial ouviu. Só acredita nisso? O cliente tem que vir até a mim. Vai para frente como? Eu sou de táxi.
Eu acho que assim vai. Então, me lembro bem dessa situação aí. Tá. Fizemos a 8ª reunião, dia 11/8. Apresentamos a CELT. Mostramos a mesma coisa que estava acontecendo na cooperativa. Ó, estão perdendo condição. Ó, é a única condição. Outra coisa, as pessoas aqui têm mania de dizer: ah, mas a CELT é a CELT, a PELT é a PELT, a Ligtax é a Ligtax. Doutor, eu vou perguntar: existe personalidade jurídica na CELT ou na PELT, ou é só Ligtax? Só Ligtax, né? Pois é. Na hora que os homens disserem assim: ó, tem que pagar, tem não, toma lá. Eles vão tomar de quem? Da onde tiver na frente, eles vão lascar. E se não tiver na frente, eles vão em mim, sério, né? Somos os, né? Pois é. Pois é. Então, avisamos nessa reunião: gente, ó, a série. Mas depois, quando o Theo for apresentar os números e nós também, provavelmente vai ter alguma outra situação para poder fazer. Antes de passar para o doutor Jorge, daí pediu a palavra, não foi? Eu queria saber de você o seguinte: com toda essa irresponsabilidade da gestão passada, não teria condição de abrir um processo, sei lá, administrativo, na justiça comum com ele, contra Jorge, contra o pessoal que aprovou aquele negócio todo que você está dizendo que aconteceu? Lei Carmo 247. Isso aí depende da sociedade. E por que não faz uma assembleia justamente? Eu, sincero, honestamente, eu não concordo com as coisas. Não, já foi feita uma assembleia sobre isso daí, onde o senhor Nilton tomou 30 dias lá e foi convidado a quase a ser retirado da cooperativa, mas não foi batido o martelo para ele sair. O associado mesmo não concordou. Naquela assembleia, aliás, uma das ações que eu e Sérgio tomamos, certo? Sérgio tomou, foi comprar o Globo para poder passar a fazer o sorteio das corridas. Porque, eu não sei se vocês lembram, né? Hoje em dia ainda é escasso pela quantidade, mas antigamente tinha um bocado, a gente tem lá os relatórios, um bocado de corrida, um monte de corrida de viagem. Engraçado que só quem fazia era o carro 169, 132 e 009. A grande maioria. Está lá registrado. Mentira, sabe? Está lá registrado, tá? Eu acho que seria o caso, viu? Eu acho que isso daí é meter a mão no meu bolso. Eu me sinto prejudicado, e inclusive eles andam batendo em minha cara, charlando com carro novo, charlando com carro, comprando carro, e eu não posso trocar de carro hoje. Bom, mas vamos lá, Ney, vamos lá, pessoal. Eu compreendo a insatisfação do associado 247, mas devemos lembrar que essa é uma assembleia ordinária que nós podemos tratar das contas. Nós já estamos falando sobre esses casos aqui, na verdade, isso aí a gente tem que sair de lá de baixo. Não adianta sair daqui não. Por quê? Eu e Sérgio, a gente fala. A gente tem grupo oficial. A gente tem chamado vocês para reunião. Não funciona, tem que sair de lá de baixo. Agora não pode sair de lá de baixo, grupinho, para poder dizer que a cooperativa está quebrada. Ou que isso daqui é uma inverdade. Ou está errado isso aqui, está errado. Tá? Conserta. Não pode. Tem que ser coisa real. Isso não é brincadeira de papinha, não. Não é joguinho de futebol. Léo, e por que você não expôs isso na outras reuniões sobre essas viagens? Foi exposta tudo, ó, volta a dizer, ó, tudo o que foi, tudo, ó, eu fiz esse começo aqui, ó, sabe o que acontece? Reginaldo, ó, deixa. Na outra, acho que na outra, um deles apareceu. 0,50. Deixa eu falar um negócio pra vocês, ó, tudo, o problema todo é que em muitas reuniões, gente, o problema todo é que em muitas reuniões, olha, eu vou falar um negócio, é um dos caras mais polêmicos, mas teve Tadeu teve toda a reunião que eu fiz. Tadeu teve toda a reunião que eu fiz. Sabe o que é o problema? É polêmico, é criador de cartão. Theo, eu acho que faltou uma só, ou saiu no meio de uma só, que foi justamente quando estava apresentando a questão de visto. Sabe o que acontece? Peraí, Tadeu, peraí. Sabe o que acontece? O problema é que as pessoas não têm vindo para poder olhar. E não tem tomado nenhum cuidado. Eu tomei o cuidado de gravar dessa vez, porque eu vou largar essa zorra aí, ó, no grupo oficial. Desculpe o jeito que eu falo. É isso aí que as pessoas dizem: ah, você! Eu falo assim mesmo. Mas pelo menos eu estou botando para fora e estou dizendo para vocês o que é. Certo? Mas eu vou pegar aquilo dali, ó, para poder pegar e gravar, para poder dar para todo mundo, porque senão as pessoas não sabem. E mesmo assim vai ter gente que vai pegar: ah, vou levar essa droga, para que é isso aqui? Né? Chega, deixa eu passar para o doutor Jorge, porque senão eu vou ficar falando, não vai adiantar e não vai resolver. Gente, doutor Jorge, nosso advogado trabalhista,
Ele vai explicar algumas coisas que vocês tiverem vontade de perguntar, e depois ele pode explanar em cima do pessoal, tá bom? Obrigado, doutor.